Olá todos, olá todas, viva! Mais uma quinta-feira, mais um talk show antes do jantar, para mim e para vocês. Imagino que a gente esteja nesse momento olhando uma nova semana, né? Uma nova perspectiva, um novo mês. É quase que o início, né, de uma grande jornada. Para quem sabe e gosta um pouco, como eu, curiosamente, de astrologia, a gente sabe que está começando, na verdade, o grande primeiro mês do ano, né? O ano astrológico. A gente está entrando na possibilidade de fechar um ano, que é o final do mês de março, e iniciamos realmente um ano novo. E também, para quem está aí e ouve do Brasil, que tem toda essa temática brasileira como eu, sabe que muitas vezes tudo começa em março, né? Tudo começa depois de um possível carnaval. Mesmo a gente tendo esse ano tudo diferente, para mim, para vocês, em qualquer lugar do mundo, tivemos um desafio muito grande no ano de 2020 e ainda continuamos nesse desafio, mas a gente sabe que é sempre tempo de começar. É tempo de recomeçar, é tempo de renascer e é tempo, principalmente, de usar os nossos meios para criar mais meios para tomada de decisões e para mudança de vida. Então, esse é o primeiro talk show de março e março é um mês para mim muito especial, porque é o mês do meu aniversário. Então, eu tenho sempre a sensação de que está começando uma vida nova. E eu espero que você, no talk show de hoje, também possa ter a noção de que é sempre possível começar uma vida nova. E quando a gente fala de começo, a gente fala de entrar numa nova forma, entrar num novo contexto, quem sabe entrar numa nova dinâmica de vida. E que para isso acontecer, eu preciso deixar morrer aquilo que eu fui. Eu preciso deixar morrer o passado que eu vivi. Eu preciso deixar morrer, muitas vezes, aquilo que eu acreditei como sendo melhor para mim, como sendo a minha realidade, para conseguir implementar uma realidade nova. Me conta aí, o que você precisa deixar morrer nesse mês de março para ter realmente uma vida de mais qualidade? O que você precisa deixar para trás para construir uma história nova e de mais qualidade? O que talvez já tenha morrido, mas você resiste em deixar partir? Isso é uma boa pergunta para começar o talk show. Vocês sabem que nesse talk show eu tento sempre trazer convidados que têm uma postura de dar para nós mais consciência, um olhar às vezes diferente do mundo, uma dica, um caminho. Sempre pessoas que decidiram de alguma forma estar a serviço para criar um mundo melhor. E não se iludam. Para a gente criar algo melhor fora, supostamente no mundo, eu preciso criar algo melhor dentro de mim. Então, o talk show sempre tem essa premissa de dar para todo mundo que está ouvindo uma possibilidade de criar um mundo melhor interno, sabe? Para que, fatalmente, o mundo fora fique diferente. Então, a ideia é o que eu tenho que deixar para trás para criar um mundo novo. Vamos aproveitar a primeira semana de março, o primeiro talk show de março, para começar esse mês dizendo, sim, eu vou deixar para trás algumas coisas e vou criar uma história diferente. Agora, quando eu penso em deixar para trás coisas, eu penso muitas vezes assim, eu vou deixar para trás pessoas, situações, né? Até ambientes, locais. Mas, na verdade, o que a gente tem que assumir, deixar para trás, era a pessoa que nós somos hoje. Sim, a pessoa que você é hoje só consegue, na verdade, materializar o que você tem hoje. Só consegue vivenciar o que você vive hoje. Se você tem uma perspectiva, um desejo de viver uma coisa diferente, de criar uma coisa diferente, de materializar algo diferente na sua vida, o que você precisa deixar morrer é a pessoa que você é hoje.
E eu sei que às vezes ouvir isso é muito impactante, porque nós nos apegamos, né? Principalmente quando falamos de nós, das nossas posturas, das nossas histórias, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de conviver, da nossa forma de agir, de decidir. E o convite é: deixa para trás aquilo que você é hoje, para você ter a real possibilidade de criar uma vida nova a partir de um ser novo que você é. É lógico que você vai poder carregar para a vida nova aquilo que é bom, aquilo que faz sentido para ti, aquilo que te alimenta, aquilo que te impulsiona. E muitas vezes é aquilo que faz você trazer ao de cima o melhor de si. Agora, aquilo que não contribui, que não alimenta, que não faz você expandir, deixe para trás. Se eu pudesse dar uma dica, comece a analisar quais os pensamentos você pode deixar para trás para criar uma vida melhor. Qual é o olhar que você tem de você mesmo hoje, que talvez precise deixar para trás para criar uma vida diferente? Que parte sua precisa morrer para que você amanhã acorde realmente vivendo e fazendo uma vida diferente? E olha, independente do que está acontecendo em volta, tá bem? A ideia não é que você mude a partir do que está em volta, não. É que você mude tudo que está em volta a partir da mudança dentro de você mesmo. O talk show é para isso. E hoje, como todas as quintas-feiras, temos convidados que podem te ajudar a olhar a vida de um outro prisma e também dar o passo, tomar a decisão para deixar morrer algumas coisas. Alguns hábitos que nós temos desde pequeno e acreditamos que tem que ser para sempre. E uma coisa que eu falo muito é: para sempre e nunca não existe. Amanhã não existe. Algum dia não existe. Existe o hoje, o agora, e eu tomo decisões a partir da única coisa que existe: o momento presente. O resto são histórias. Mas vamos falar mais disso com as minhas convidadas. Eu queria convidar para falar com vocês duas pessoas fantásticas, não só como pessoas humanas, mas duas profissionais maravilhosas que privaram da minha presença e eu privo da presença delas, e acho que seria muito interessante você ouvir com atenção esse talk show, porque talvez amanhã você já comece o seu dia diferente. Queria chamar para falar comigo a Luísa Guimarães, queria também trazer para falar comigo a Simone Ferreira, e vocês vão usufruir disso e perceber como o que eu estou falando pode ajudar vocês a mudarem já o dia de amanhã. Bem-vinda, queridas, bem-vinda, Luísa, bem-vinda, Simone. É uma honra estar com vocês aqui. A Luísa já veio no talk show algumas vezes comigo, trazendo outros projetos. A Simone, eu venho buscando ela já há muito tempo para ela estar aqui, e a agenda dela lotada, nunca consegue. Essa semana eu consegui trazer ela aqui para vocês poderem usufruir de tanta sabedoria e principalmente dessa forma de entregar o serviço como essas duas pessoas têm. Então, aproveitem, né? Aproveitem esse talk show, porque isso pode fazer muita diferença na vossa vida. Vou começar com a Luísa. Luísa, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada, querida. Olha, a gente estava falando, né, antes de começar, que a gente estava com saudade uma da outra. Me fala de tudo, me fala de você, me fala onde você está, me fala o que você está fazendo. Apresenta para as pessoas quem é Luísa Guimarães. Olá, tudo bom? Eu sou a Luísa, brasileira. Eu passei um período, conheci a Marinélia em Portugal, passei em Portugal, fui fazer um mestrado em emoções, e a partir de lá eu comecei um processo de autoconhecimento e de começar também a trabalhar nessa área de terapias, de alimentação, veganismo, né? Fiz o curso de negócios com a Mari, comecei a desenvolver vários projetos, tudo a partir do autoconhecimento, né? E no ano que chegou a pandemia, agora em 2020, eu acabei entrando num processo de retorno ao Brasil. Agora estou aqui de volta, estou morando aqui e
estou aqui desenvolvendo novos projetos, usando tudo que eu aprendi nesses 3 anos enfim, de muita informação que eu tive acesso em Portugal. Estou tendo que colocar tudo isso em prática agora aqui no Brasil. Está sendo bem desafiador, o ano está sendo bem desafiador para mim, mas muito, muito importante. Está sendo muito bom para o meu crescimento, está sendo muito bom para a minha parte profissional, para a minha parte de familiar, né, para o meu núcleo familiar. E é isso. Acho que não deixei tão claro ainda quem é a Luísa, né? Quem é a Luísa, né? Que vem para Portugal fazer mestrados em emoções e volta para o Brasil com uma bagagem não só de um mestrado, mas de muitas outras coisas. Eu fui num processo para Portugal de necessidade de mudança de carreira de profissional, de perspectiva, de encontrar um propósito, porque eu já estava trabalhando em indústria farmacêutica, eu sou farmacêutica, eu fiz todo o protocolo certinho, né, que espera da gente, entra na faculdade, mais ou menos o que o pai e a mãe já desejam para você, naquela área aquela área que vai dar sucesso, né, profissional para você, tudo meio que já estipuladinho, então você tem um plano a seguir. Então, fui seguindo esse plano, estudei bem, fui para a faculdade, me formei, depois entrei na área profissional que eu imaginava que era o que eu queria fazer, e aí cheguei aí o plano se concluiu, e eu percebi que eu não estava vivendo um propósito, né? Não sei, eu acredito que principalmente a minha geração é uma geração que encarou isso de muito, assim, muito forte, a necessidade de viver um significado, o trabalho está conectado com um significado. Acho que até por isso que a gente fala tanto de propósito hoje em dia, que a gente precisa estar ali conectado com um trabalho que faça sentido para a gente. E eu me deparei no momento com um trabalho que eu acreditava que é o que eu queria, mas que não estava fazendo sentido, não estava me realizando, não estava sendo uma coisa que preenchia o meu coração. Então, eu fiz um processo todo de sair da indústria farmacêutica, ir para Portugal, fazer o mestrado em emoções, que era uma área que me interessava muito, que para mim faltava no currículo de saúde da farmácia, né? Que era falar sobre as emoções, que eu sabia que a gente estava falando, a gente não estava falando só de coisas físicas, né? A gente não é só um corpo físico, tinha coisas acontecendo energeticamente, emocionalmente, que estavam conectados com a nossa saúde. Se eu sou farmacêutica, eu fui estudar bem-estar e saúde. E eu sentia muita falta disso no ambiente farmacêutico, né? Falava-se muito de medicamento, falava-se muito da doença, e a gente estava parado ali. Então, eu fui atrás do mestrado em emoções para poder entender mais a conexão das emoções com a nossa saúde. Então, deixa eu perguntar uma coisa, que eu acho que imagino que muitas pessoas podem estar vivendo algo parecido contigo, né? Pelo menos com a Luísa do passado. Como é que foi para ti largar a indústria farmacêutica, né, em busca de um propósito ou entender mais, né, a razão pela qual eu estava fazendo aquela carreira? Como é que foi que a tua família, né, aceitou isso? Como é que foi isso? Nossa, foi muito difícil. Para mim, foi muito difícil naquela época, porque eu já estava, acho que aproximadamente 29 anos. Eu tinha acabado de conquistar assim, tudo que todo mundo queria naquela idade. Estava com uma carreira que só ia crescer cada vez mais, sabe? Me oferecendo cargos cada vez melhores. Então, eu estava muito... Tudo que todo mundo dizia que era o sucesso, né? O que a gente já sabe que não era isso. Mas, como eu estava questionando aquilo? Como que eu poderia estar insatisfeita? Então, eu não me permitia estar insatisfeita. Eu achava que aquilo ali, de alguma forma, era algo que ia passar, era algo que eu tinha que enfrentar, que eu tinha que dar um jeito de viver daquela forma. E eu me sentia, assim, super... nossa, como é que eu vou tomar essa decisão? Como é que eu vou pedir demissão de um lugar desse? Não conseguia tomar esse passo, dar esse passo. Até que eu comecei a ficar cada vez mais triste, né, abatida. Comecei a projetar em mim, né, as emoções começaram a projetar no meu corpo, toda essa insatisfação. E foi um momento que quase que foi assim, um limiar, tipo, não aguento mais e vou ter que conversar com a minha família. E, na verdade, eu fui conversar com a minha família porque eu imaginei que eles fossem falar isso acontece com todo mundo.
Não, é todo mundo que trabalha e que passa por isso. Eu estava querendo um apoio para, tipo, continuar. Continuar. É assim mesmo que funciona o negócio. Você está vivendo o que todo mundo vive e está normal. E eu acabei não encontrando isso. Eu encontrei, na verdade, um grande apoio para poder sair. Se não está satisfeito, sai. Né? Vai buscar o que é que te realiza, vai buscar. Então, eu encontrei ao contrário. Eu acho que eu fui ali fazer uma sondagem para ver se, de repente, eu encontrava algum tipo de conforto para aquilo que eu estava vivendo, porque para mim aquilo tudo era muito novo no meio profissional. E aí eu fui e encontrei o contrário. Minha família, não, vai fazer o que te realiza. E eu já estava pensando todos sobre os assuntos novos que eu gostaria de entender, de conhecer. E as coisas foram fluindo. A partir daí foi tudo mais fácil. Né? Mais fácil, não foi tão fácil. Eu tive que lidar com muitas crenças de que com 29 anos você tem que estar casado com uma família, e que eu, enfim, nossa, eu me sentia uma fracassada aos 29 anos, tendo que pedir demissão, achava que tinha que começar do zero. Então foram muitos processos que foram acontecendo ali que tornou tudo mais difícil. Poderia ser mais suave, mas por causa de muitas crenças, com muitas essa pressão social que é oculta, né? Que a gente não fica falando, mas a gente sabe que tem aquela cobrança. Quando é que você vai casar? Nossa, você já está pensando em ter filho? Nossa! E aí você vai entrando numa vergonha. Nossa, como é que eu vou falar para as pessoas que eu não vou apresentar tudo isso que ela está querendo aos 30 anos? Ou nem para mim, né? Como a gente quando tá novinho, a gente pensa isso. Aos 30 anos, tô casada, tô tudo resolvido, né? Tá tudo resolvido, minha vida tá feita. Eu não sei. Enfim, então eu passei por muitos processos de tomar mesmo a decisão com essa tranquilidade. Tá tudo bem, não encontrei ali o que eu queria, e tá tudo bem, bora começar. Não faltou muito desse entusiasmo de vamos, se joga para o novo. Foi muito medo, tive muito medo mesmo. Entendeu? Mas foi, graças a Deus, graças a Deus que eu tomei essa decisão. Eu não consigo imaginar como é que eu estaria hoje se eu não tivesse tido essa coragem. Ou essa situação toda. Ok. Então, você veio para Portugal e faz o mestrado realmente sobre emoções. Terminou? Sobre emoções. Terminei o mestrado. Ok. Eu me apaixonei pelo mestrado. O mestrado trouxe muitas das respostas que eu precisava. Tipo, tá vendo? Não é nada místico. Você vai falar de emoções no Brasil, todo mundo começa a achar que é misticismo, né? Tipo, conectar uma doença com uma emoção. Nossa, começou a falar esotérico, sei lá. Então ué, mas como assim? Não é esotérico, tá? Né? A gente estuda isso até, por exemplo, na farmácia, na medicina, a gente vê o efeito placebo, né? Como é que a força do nosso pensamento atua na nossa saúde, e a gente simplesmente finge que não está vendo aquilo e diz, é um fato. É um fato. Não, a gente quer explorar isso. Eu quero saber muito mais sobre isso. Então, o mestrado foi um... Eu não senti, assim, na farmácia, quando eu terminei, a sensação que quando eu terminei o mestrado. Do tipo, uau! Era uma sensação do tipo, caramba, queria beber mais disso sempre, sabe? Sim. Apesar de gostar da área da saúde, ter gostado de ter feito farmácia, foi uma coisa muito mais, não sei, uma coisa muito mais cumprir aquilo ali, né? Uma coisa que eu gosto, biologia, corpo humano, era uma coisa fácil para mim, uma coisa que ia naturalmente para mim, mas não dava aquele uau. O uau veio lá no mestrado, sabe? Foi muito boa a sensação. Oh, fantástico, Lu. A gente vai vou voltar aí falar com você. E é interessante isso que você está trazendo, né? Que as pessoas falam, né, que é esotérico, que, sei lá, né? Estamos falando de alguma coisa alternativa e não científica, e não é verdade, né? Eu observo o que você está dizendo é o quanto a nossa mentalidade conduz a nossa realidade, a percepção que a gente tem de tudo. O efeito placebo é isto, né? A nossa mentalidade ali atuando, falando exatamente sobre aquilo que se está ingerindo, que aquilo vai causar um resultado. Então, há uma intenção muito grande que a gente coloca na tomada que realmente dá um resultado, porque há uma intenção. E eu estava hoje fazendo um treino com a minha PT e ela falou uma coisa muito interessante, que foi o problema não é o corpo, o que o corpo faz ou o que o corpo não faz. O problema, na verdade, é o que a mente acredita que o corpo faz ou o corpo não faz.
Então a questão é o que tu ou não está pensando acerca do que vai acontecer. E eu pensei, é verdade mesmo. Mesmo eu trabalhando sobre mentalidade há tanto tempo e falando com as pessoas quase diariamente acerca disso, em contextos diferentes, mas diariamente, a gente às vezes esquece, mesmo eu que tenho, né, essa pegada tão intensa e exigente sobre a mentalidade, às vezes a gente esquece, num momento comum, que na verdade tudo começa primeiro na nossa mente. Então, se você diz é ok, ok vai ser, é mesmo isso. Você vai ter que se lembrar várias vezes que tu disse que vai ser ok, que vai funcionar, que é isso. E às vezes é difícil a gente manter a mente nesse registro 24 horas por dia. E eu me dei conta nisso fazendo um treino que falei, uau, é verdade. Né? Que é tipo, pode mandar mais que eu vou fazer, mesmo que meu corpo diga que não, a minha mente está dizendo que sim. E ele vai corresponder à minha mente se eu ficar focada nela, não no desconforto do meu corpo. E isso é fantástico, as pessoas precisam saber que tem essa ferramenta, essa possibilidade, né, com ela o tempo inteiro, e que nem ninguém precisa dar para ela, já é dela, né, já é nosso, a gente usa ou não, mas já é nosso. E é essa coisa de olhar as emoções e os efeitos realmente no corpo, em tudo que a gente faz, é fundamental que mais profissionais tenham isso claro, que não tem nada de esotérico, não tem nada de alternativo, isso realmente é uma ciência. E tem vários artigos sobre isso, vários livros sobre isso, vários estou estudando há anos sobre isso, né? Não é possível que as pessoas ainda achem que isso é esoterismo, né? Isso é assustador. Já volto, Lu. Deixa eu falar com a Simone. Simone, querida, muito obrigada por você ter conseguido um buraquinho na sua agenda para encaixar o meu talk show, que eu já queria há tanto tempo. Que bom que a gente conseguiu calhar nossas agendas e você está aqui nesse momento. Conta para nós, quem é Simone Ferreira? Bom, a minha história é um pouco mais longa que a da Luísa, não é? Embora com alguns pontos em comum. A Luísa confrontou-se com algumas coisas por volta dos 30 anos e eu confrontei-me um bocadinho depois, por volta dos 50. Portanto, é toda uma história diferente. Eu sou psicóloga há 20 anos. Antes de ser psicóloga, fui enfermeira. Portanto, eu sempre me preocupei em cuidar do outro. Começou por um cuidar físico e depois a vida. Hoje eu percebo muito melhor o porquê de tudo isso. A vida colocou-me numa faculdade de psicologia e tornei-me psicóloga. E enquanto psicóloga, um bocadinho como a Luísa disse, eu correspondia às expectativas como psicóloga, como mãe, como mulher, não é? Tenho 2 filhos, tenho um neto já, e a minha vida seguia o rumo, a rota pré-definida, absolutamente dentro dos parâmetros sociais e culturais, portanto, com um emprego estável, com o meu consultório, com a minha família, com os meus filhos, com tudo. Desde que eu comecei a minha intervenção como psicóloga, desde o tempo de faculdade e graças à diretora do meu curso, eu sempre tive uma visão que passou do individual para o familiar sobre qualquer aspecto do ser humano. Eu nunca olhei para o ser humano só aquela pessoa, só aquela mente. Eu tinha sempre em atenção que, de facto, as circunstâncias onde essa pessoa se tinha desenvolvido, os estímulos que tinha recebido, em tudo eram primordiais para definir aquilo que a pessoa me trazia enquanto queixa. Então, a minha prática clínica é atender pessoas que, por algum motivo, estão em sofrimento, ou estão com um quadro depressivo, ou de ansiedade, ou outra coisa dentro dessa linha, e procuram. Eu nunca olhei para a coisa desta maneira tão simples, olhei sempre além de... E fui sempre aprofundando todos os meus estudos e toda a minha... tentando que a minha atividade clínica fosse sempre pontuada por formações permanentes para tentar perceber cada vez melhor o funcionamento do ser humano.
No meio disto tudo, um dia decidi, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, decidi que seria importante fazer uma formação em coaching, porque tanta gente falar de coaching e coaching e coaching, eu disse, pá, mas eu sou psicóloga, se calhar poderei aprender algumas coisas dentro desta área. E a vida, que nada é por acaso, como nós hoje todos sabemos, cruzou-me com a Marinélia e eu percebi que com a Marinélia poderia fazer uma formação dentro daquilo que eu tinha como objetivo, que seria algo dentro do coaching. E percebi, comecei a perceber aí o que é que eu de facto pretendia, o que é que eu andava à procura e o que é que poderia estar na base de tantos bloqueios que nós temos e que o coaching, de uma forma muito imediata, tem ferramentas muito eficazes, muito no aqui e agora, acaba por fornecer às pessoas. Então, eu parei para pensar e percebi de facto o que é que eu estava, que respostas é que eu estava à procura. No meio deste processo, fiz um processo muito interessante, foi onde conheci a Luísa e a Marinélia, não é? Percebi todos os paradigmas para além da psicologia científica sobre a mente e sobre aquilo que nos prende e que nós até pensamos que estamos no caminho absolutamente certo e até em excesso em termos de caminho, e de repente percebemos que as coisas se reduzem muito ao facto, e agora colocando aqui um pouco mais da psicologia, que estas questões que nos mantêm nesta rota pré-definida são questões que estão de facto vincadas, falta-me o termo agora, é como se nos tivessem sido impressas, subliminarmente muitas delas, que nós temos que seguir uma determinada rota e que nós não temos a mínima noção do quão somos fiéis a estas referências. E aqui é que é o ponto de viragem. Aqui é onde a Marinélia trabalha, aqui é onde eu trabalho também. Porque até no âmbito da psicologia clínica, muitas doenças são apenas fidelidades a referenciais sistémicos, referenciais da nossa família de origem, dos nossos antepassados, etc. E nós somos fiéis e, de facto, não aprendemos, embora estas questões sejam milenares, não é? E que existam frases do Buda, de tantos mestres que o universo tem tido, não é? De facto, nós temos insistido em passar ao lado de coisas que são milenares, não é? Em que nós, de facto, temos a possibilidade na nossa vida, e independentemente dos sintomas e das doenças, de podermos fazer tudo diferente e tudo no caminho do nosso, aquilo que algumas pessoas não sabem, mas do nosso verdadeiro sucesso, que é termos sucesso nos relacionamentos, sucesso nestas questões que vão para além dos parâmetros materiais, que as pessoas confundem um bocadinho sucesso com dinheiro. E então esta é a grande diferença. A partir do momento em que eu integrei, de facto, a enorme importância daquilo que nos é transmitido, que não é transmitido em mau, que não é transmitido com maldade, nada disso, mas que nos é transmitido como que uma ordem que tínhamos que seguir, vai condicionar-nos a vida inteira e vai nos tirar a possibilidade de podermos, no vasto campo dos milhões de escolhas, podermos escolher um caminho, não é? E o meu encontro com a Marinélia, não é? A partir do momento em que entrei nesta caminhada com a Marinélia, parei para pensar nisso, parei para pensar em mim, no meu caminho, que era um caminho extraordinário até aos 50 anos, e comecei a aplicar na minha vida pessoal, profissional, estes conceitos, que no fundo são muito fáceis
e que estão cá desde sempre, não é? E que nós não os utilizamos. Então, toda a minha... Vou perguntar uma coisa, que eu Sim. imagino que algumas pessoas tenham ficado curiosas com uma fala que você disse assim, até as doenças são uma fidelidade. Explica mais sobre isso. Pode ser visto de 2 pontos de vista. As doenças podem, de facto, ser uma fidelidade inconsciente, não é? Aqui temos os grandes mestres que vieram dizer, ok, existe inconsciente, o Freud em 1900, o Jung, todos os que vieram a seguir dele, e de facto acho que já não há dúvidas sobre a existência de algo dentro de nós que se chama inconsciente, só que nós não temos um inconsciente pessoal, temos um inconsciente coletivo, ok? E temos um inconsciente sistémico. Nós temos, hoje em dia, a epigenética estuda isso e explica isso muito bem. Nós herdamos padrões emocionais, não é? E muitas vezes ficamos doentes para sermos fiéis a um padrão que está antes de nós, que é representado por alguém, obviamente, porque seguimos aquele padrão que é disfuncional e acabamos por adoecer para que o equilíbrio se mantenha do sistema e que o sistema possa continuar. Então eu vou adoecer pelo sistema todo. Isto é uma visão que vai muito para além do individual, não é? Olharmos para uma doença de um indivíduo como uma doença, um sintoma de um sistema muito grande. Mas é mesmo assim, é mesmo assim, faz todo o sentido. E não sei se respondi à tua pergunta, Marinélia, mas de facto, eu aqui nas minhas consultas costumo dizer muitas vezes, temos que agradecer, e muitas pessoas já chegaram a essa conclusão, o facto de terem ficado doentes também lhes permitiu poderem olhar para elas, poderem olhar para a história delas, poderem decidir fazer diferente, sem culpa, e seguirem no caminho para a vida, porque aqui a grande diferença não é os anos que vivemos, não é os anos que cá estamos, é como é que vivemos, e podemos viver de 2 maneiras, de costas para a vida ou de frente para a vida. E nós, para vivermos de frente para a vida, temos que aceitar toda a nossa história e integrar, não nos opormos, nem nos submetermos, mas tentarmos perceber e integrar de que modo é que aquela história nos pode fortalecer para seguirmos de frente para a vida. Podemos viver 90 anos de costas para a vida ou 90 anos de frente para a vida. E temos aí a garantia de que a vida vai continuar através dos filhos, dos netos, etc. Não sei se respondi. Respondeu. Então, quer dizer que eu posso, como a Luísa também vem da área de farmácia, né, e fala sobre as emoções, sobre o cuidado do outro, identificação de emoções. Então, quer dizer que uma pessoa pode ter uma doença e ter um cuidado medicamentoso, e esse cuidado medicamentoso não levar ao resultado que seria a saúde, porque essa doença pode estar ligada à fidelidade. Exatamente. Eu, quando há mais de 30 anos comecei o meu curso de enfermagem, uma das primeiras coisas que aprendemos foi a definição do conceito de saúde. O que é saúde? Ok? E há mais de 30 anos eu aprendi, naquela época, que o conceito de saúde era todo o bem-estar físico, psíquico, social e emocional. Uau! Portanto, isto não é nada de novo. E eu trabalhei como enfermeira 12 anos e claro que sou a favor da medicina e da enfermagem, claro que sim. Mas o que é facto é que eu também fui constatando ao longo dos anos que há sintomas que de facto surgem, eles são tratados e depois surgem outros e depois surgem outros e depois as coisas vão... Não é? E há pessoas que se dedicaram a estudar estas ligações e fazem todo o sentido, porque os sintomas, e eu aprendi isso no meu curso de psicologia, têm sempre uma função, não é? A psicoterapia analítica sistémica defende isso desde sempre. Qual é a função do sintoma?
O que é que esta depressão nos está a querer dizer sobre esta pessoa, sobre este sistema? O que é que esta perturbação de ansiedade nos quer dizer? Podemos tratar, e claro que podemos tratar com medicamentos as questões de ansiedade, mas se não formos à raiz do problema, e muitas vezes essa raiz tem uma origem sistémica, não é? A ansiedade pode sair com os medicamentos, com os tratamentos do aqui e agora, mas é como diz um dos meus mestres, que é uma referência para mim, são cinco personagens, nós podemos baixar outro, mas já sempre aquilo que está lá por trás, que é a origem do problema, e nós temos que ir aí, porque senão andamos só aqui a substituir personagens e vamos andando assim e pronto. E nós não tivemos esta aprendizagem, é como eu costumo dizer aqui nas consultas, não tivemos ninguém que nos ensinasse isto é uma coisa nova, não é? Esta leitura é algo que eu espero poder contribuir para que, eventualmente, no meu meio onde eu resido ou não, poder passar este conhecimento em escolas ou infantários, etc., para as pessoas começarem a perceber algumas dinâmicas e tudo o que podem prevenir e evitar, não é? E terem muito mais qualidade de vida e viverem de um modo muito mais saudável, adulto e saudável, não é? É verdade, Simone, é mesmo verdade. Eu vou voltar a falar vou voltar a falar com você, mas isso que você fala é fundamental, né? Hoje numa das sessões de mentorias do Prímio, eu estava reforçando isso com os alunos, que eu posso ter muita informação sobre programas digitais. Eu posso ter uma grande equipe de marketing que faz para mim uma imagem fabulosa. Eu posso ter alguém que cria um funil para mim maravilhoso, uma trilha sonora fantástica. Agora, se eu não tiver uma mentalidade de realização, êxito, sucesso, isto não vale de nada. Cá está, porque um dos exemplos que se pode dar nesse caso é quais são os teus referenciais de origem de sucesso. Exatamente. Então a pessoa no inconsciente dela, muitas vezes, não se permite ter sucesso e diz, eu faço tudo para ter sucesso e que azar. Pode acontecer, isto é uma das possibilidades. Sim. Porque de facto os seus referenciais, uma das perguntas que é feita é quem é que tu conheces ou com quem é que te relacionas que seja feliz e que tenha sucesso. Ok? E nós quando paramos para pensar, mas espera aí, eu dou-me com A, B, C, D, né? É feliz, mas não tem sucesso. Tem sucesso, mas não é feliz. Então começamos a olhar para isto e de facto esta dualidade do sucesso e do feliz não é algo que seja promovido, não é? Há muito o estigma, quem tem sucesso. No cabeleireiro, lembro-me da minha cabeleireira me dizer, então, mas ninguém enriquece a trabalhar. Pronto, não é? Existem muitas crenças neste sentido. Então, é parar um bocadinho, olhar só para quem teve antes de nós, o pai, a mãe, avós, não é? E o que é que nós aprendemos sobre o que é sucesso? Se calhar aprendemos que é ter o mesmo trabalho, como a Luísa disse, que saiu desse paradigma, a vida inteira, o ordenado certinho, pronto, é sucesso, tudo bem, não é? Mas o sucesso é muito mais do que isso e está muito condicionado pelas crenças que nós não temos a mínima ideia. E é verdade, e mal ou bem, nós fomos educados, de alguma forma, a buscar respostas e resoluções fora de nós. Sim. Então, quando a gente olha para esse lado, a gente vê muito de nós buscando soluções fora, que é uma estrutura externa para trazer algo que eu preciso. Uma estrutura externa é fantástica, mas ela tem que ser manifestação de uma estrutura interna. Eu tenho que ver fora aquilo que eu harmonizo, encontro, trabalho, equilibro dentro. Porque, caso contrário, eu posso ter uma estrutura fora até muito boa, mas a minha estrutura interna não vai suportar isto. Vai fazer com que essa estrutura externa se desfaça. E por que muitas vezes isso? Porque nós não fomos educados a
entender e tentar descobrir os nossos sintomas, né? Que é da onde que vem isto? Por que que sente isto? Por que que não sente aquilo? Por que que isso dói? Por que que não dói? Quer dizer, nós não fomos, nós fomos educados a doeu, usa alguma coisa para eliminar a dor. Está Exatamente. desconfortável, toma alguma coisa para ficar bem. Mas a Exatamente. pergunta de onde vem o desconforto, por que que surgiu o desconforto, essa pergunta a gente não foi educado a fazer, não é? Exatamente, não fomos mesmo. Não fomos mesmo. E mesmo em situações limite, quando acontece situações de maus tratos, de violência, isto são situações limite. Mas de facto não temos essa cultura de olhar para a dor, no caso, e ter um movimento de reparação sobre essa dor, não é? Dói, toma medicamento, faz o penso e não se fala mais nisso, não se fala sobre isso, não se fala sobre isso, não se repara, não é? É um movimento mesmo, o termo científico é mesmo esse, de reparação. Isso não é construído enquanto nos desenvolvemos. Os alunos nas escolas também não são muito motivados a poderem ter determinadas iniciativas, não é? É um registro muito professor-aluno com as indicações, não é? Então, nós não temos essa cultura de olhar para dentro, de questionarmos e de irmos dentro de nós buscar as respostas. Mesmo no meu trabalho, muitas pessoas chegam aqui, não têm consciência e claro que não o fazem porque vêm aqui é porque querem ajuda, mas, doutora, dê-me ferramentas, diga-me o caminho. Tipo, é uma frase célebre que eu digo nas minhas consultas. Ok, isto é a altura em que eu tiro um coelho da cartola e as pessoas começam-se a rir. Porque, não é? Claro que eu posso caminhar e mostrar-lhes o caminho, mas não há a cultura de que cada um tem o seu caminho, tem que olhar para si e tem que tomar decisões. Não é? Há muito delegar no outro, no caso clínico, na doutora, no doutor, pronto, cuide de mim, trate de mim e diga-me os caminhos, não é? E eu brinco e digo, ok, agora vou tirar a varinha mágica, tiro o coelho da cartola e rimos e aprendemos, não é? Porque o propósito é esse, é a pessoa tornar-se autónoma, não é? E poder caminhar com os seus recursos e não com ferramentas do aqui e agora. Vou respirar assim, vou fazer isto, vou fazer aquilo e fica tudo resolvido. Dá trabalho. Dá trabalho. E existe compromisso e dá muito trabalho. Muito trabalho, é verdade, é mesmo verdade. Simone, eu já volto aí. Luísa, ouvindo isso tudo, né, tu que vem, né, da área de cuidar da saúde e vem fazer esse mestrado em emoções e mostra o quanto você ficou realizado e feliz por fazer isso. Esse mestrado te levou aonde também profissionalmente? Me conta um pouco disto. Bom, do mestrado, né, começar a trabalhar com as emoções, paralelamente eu comecei também a fazer um processo de autoconhecimento profundo, coisa que eu também não tinha feito na vida, sabe? Realmente olhar para dentro, começar a entender como é que as emoções afetavam o meu dia a dia, como é que elas, na verdade, comandam toda a nossa vida, né? Tudo parte de uma emoção que a gente sente, como que elas estão ali, não só no físico, né? Por exemplo, o medo, que gera muito cortisol, que deixa a gente tenso, enfim, não só o processo químico dele, mas todos os nossos comportamentos estão vindo de alguma emoção que está aflorada, consciente ou não dela. A gente não tem consciência de tudo que a gente está tendo a gente não tem, a gente vai sentir depois um sentimento, mas a gente não sabe que emoção que está no comando no momento. Né? Igual aquele filme bacana lá não sei como é que fala em português, das emoções, o desenho animado, que está comandando o cérebrozinho da menina. É exatamente assim, a gente não tem a menor noção de qual é a emoção que está comandando a gente no momento, e a gente tem várias... Não é? Isso. Sim. Aquilo é perfeito. Perfeito, é verdade. Quem ainda não viu, procure, tá? É um filme infantil, chama Divertidamente, e fala exatamente disso, de uma forma lúdica, mas com uma referência, com uma clareza tão grande, que você vê e identifica exatamente o que cada emoção causa,
o quanto te impacta e se leva você para frente, se leva você para trás, se te dá uma estagnação. É muito legal, acho que todo mundo deveria ver, chama Divertidamente. É muito bom mesmo. E exatamente, e aí nesse momento eu percebia como que eu tinha que trabalhar as minhas emoções. Que aí saiu desse negócio só relacionado à saúde, curiosidade pela saúde, eu comecei a entender que eu tinha que cuidar de tudo que era de informação que estava no meu inconsciente, que eu não tinha a menor ideia que estavam ali e que precisavam ser olhados para poder as emoções serem outras, né? Não está totalmente conectada a um pensamento, a uma crença que foi registrada quando eu era pequena e que me espoleta o medo o tempo todo. Né? E que aí eu vou tendo comportamentos agressivos, ou de defesa, ou de me esconder, enfim. Então, assim, eu acho que as emoções, elas deveriam estar no currículo básico da escola, sinceramente, porque eu acho que foi um ponto transformador na minha vida, entender tudo isso, sabe? Como que a gente todos os nossos comportamentos estão relacionados, né, à vergonha, como é que a gente se comporta quando está se sentindo vergonhado. Então, assim, foi um processo que mexeu muito comigo, porque eu me conheci muito no mestrado. Porque, assim, eu não olhava eu não fazia esse processo de buscar entender o que estava acontecendo, que esse comportamento que tinha dentro de mim que gerava aquele comportamento. Até mesmo perfil de personalidade, tudo isso, sabe? De tipo, opa, então isso aí não é estranho, eu sou uma pessoa mais introspectiva e pessoas introspectivas se comportam assim, opa, sabe, bingo, e você começa a se sentir normal, pertencente, sabe, independente se você conhece pessoas assim ou não. Então você começa a entender o funcionamento do ser humano de uma forma mais ampliada. Você começa a perceber que coisas que são comuns, coisas que não são, coisas que você tem que trabalhar. E nesse processo do mestrado, que eu comecei a fazer o Renascimento com você, a terapia com você, que aí a gente foi aprofundando cada vez mais em autoconhecimento, que eu fui percebendo várias coisas, né, de crenças que estavam muito além só do meu comportamento, né, que estavam mesmo bloqueando coisas na minha vida, que estavam dificultando coisas que não eram para ser tão difíceis. Então, assim, o mestrado foi me levando cada vez mais para esse autoconhecimento, que hoje eu não paro nunca mais, eu sempre, né, tenho agora esse olhar de tipo, opa, por que isso está aflorado aqui? Né? Por mais que aconteça alguma coisa que eu fico chateada, eu fico triste, algum comportamento, né, na hora você reage, depois você... Mas por quê? O que isso fala sobre mim? Ou qual foi a primeira vez, né, que eu senti isso na minha vida? Isso não é de agora. Então, né, todos esses ensinamentos são muito importantes para a minha vida hoje. Apesar de na prática, ainda ser muito... Você tem que estar ali o tempo todo vigilante para poder estar aplicando os conhecimentos, né? Tá tendo... Porque tudo é muito rápido, as emoções são muito rápidas, são muito dinâmicas, as relações com as pessoas são muito dinâmicas. O tempo todo, a convivência com alguém te espeta num lugar que está ferido, que você tem que ter consciência que não tem nada a ver com a outra pessoa, senão você começa a entrar naqueles problemas todos de relacionamento. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo na minha vida, porque é uma outra mentalidade, completamente diferente. E você, além disso, além de ter feito o mestrado, você ainda fez formação de renascimento. Então, tu também virou uma profissional de renascimento. Fiz sim. Eu me formei como terapeuta e depois ainda continuei fazendo a parte de a terapia relacionada com negócios, né? Com você, o curso de business. Além de usar essa parte toda de autoconhecimento para a área do profissional, para a área de negócios, das relações. Então, foi um processo assim, foi do mestrado, fui fazer terapia, do terapia me formei como terapeuta e depois fui ainda mais fundo para poder trabalhar na parte de negócios, todas essas questões, e não deixar nenhum bloqueio vir de histórias antigas e de coisas que estão aqui no subconsciente, no inconsciente. E quando você fala de negócio, você fala da ciência vegan, que foi um negócio que você criou, né, depois desse processo todo, e quando você estava fazendo uma mentoria comigo no Premium. Né? Como é que está esse projeto? Esse projeto foi para o Brasil também. Me fala desse projeto. Tá, para quem não conhece, né, essa dinâmica do Ciência Vegan.
A ciência vegana, ela surgiu uma necessidade minha de trazer conteúdo científico para a área da alimentação vegana, né? Que eu sou vegana. E, para mim, na minha história, o veganismo só pôde se materializar, porque era um desejo meu de muito nova, mas eu só consegui deixar de consumir produtos de origem animal quando a ciência apontou para mim que estava tudo ok, que era saudável, que, enfim, tirou muitos mitos da minha cabeça. Muitas coisas que eu acreditava que não podiam ser feitas, quando eu comecei a estudar, a ciência me desbloqueou, tipo assim, não, na verdade isso é mito, tudo isso que eu estava ouvindo até hoje era mito. Então, quebraram-se vários mitos e eu consegui viver de uma outra forma, outro estilo de vida. Me fala de um mito desse, Lu, que foi quebrado. De que a alimentação vegana ou alimentação vegetariana, só vegetais, vai faltar proteína, que a alimentação só de vegetais vai te faltar cálcio, vai te prejudicar a sua saúde, enfim, várias coisas de que não pode. E isso aqui no Brasil, então, é muito forte até hoje. Mas você vive de quê? Você come o quê? Hoje em dia, como eu tenho segurança no que eu faço, tenho total noção do que, né, de conhecimento do que eu faço no meu estilo de vida, isso não me incomoda mais. Mas no início, todas essas perguntas também me causavam um monte de insegurança, porque eu não conhecia. Eu só sabia que a Organização Mundial da Saúde tinha falado que era uma alimentação que era possível. E a partir desse momento que eu fui passo a passo estudando cada vez mais, entendendo, isso aqui é uma possibilidade. Não é a realidade do nosso mundo hoje. A gente não tem alimentação vegetariana como uma possibilidade. Não é uma opção, né? Você não vai nos lugares e facilmente encontra uma opção sem derivados animais. Pelo menos aqui no Brasil, então, está sendo... E exatamente por isso que vou te contar como que o processo de projeto foi mudando. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu senti essa dificuldade de não encontrar, não ser tão acessível a alimentação com carne até se encontra, sem carne você encontra, mas sem queijo, sem ovos ou sem outros derivados, você não... É mais difícil. Então, eu vim fazendo... A ciência vegana surgiu com uma necessidade minha de transmitir essa informação para poder a gente fazer uma mudança de consciência, para dar suporte às pessoas que também estavam fazendo essa transição de alimentação, que também tinham esses medos todos que eu vivi no início da minha mudança de estilo de vida. Então, foi bem... Ainda existe, né? O projeto é esse. Só que quando eu cheguei no Brasil, né, que eu fiz uma mudança para o Brasil, que foi um pouco inesperada, no meio dessa pandemia, né, meu pai teve Covid, ficou internado, quase foi embora, quase morreu. E eu acabei vindo às pressas para cá e aqui todo o planejamento de vida mudou novamente. Tudo mudou, sabe? Eu percebi que, não sei, acho que um ano preso dentro de casa em 2020 e afastado de convívio social, chegar aqui, sabe? Ver a minha família, estar perto de pessoas que têm apoio. Eu conheço, sabe? Eu estou na minha cidade onde eu cresci, nasci, cresci. Então, era tudo muito mais confortável, gostoso de estar aqui, apesar de ter muitos dilemas que a gente tem que trabalhar aqui de familiar, né? Que sempre está sendo importante para mim. Mas aí eu cheguei aqui, vim para o Brasil. Que cidade? Estou em Macaé. Estou em Macaé, tá bem. Macaé é interior do Rio de Janeiro, tá bem, gente? Para quem está nos ouvindo e não sabe. E deixa eu ver onde que eu estava. Então, vim para cá, decidi vir para cá e ficar. Não voltar mais para Portugal. A gente já estava no processo em Portugal de sair de Portugal, a gente ia embora para a Alemanha. E acabei sentindo dentro do meu coração que eu precisava ficar. Não sei quanto tempo, mas eu precisava ficar aqui no Brasil. E respeitei isso dentro de mim e comecei a pensar de que forma eu poderia servir e estar dentro ainda do meu propósito, do que eu quero ver para o mundo, do que eu quero, do que me realiza. E peguei todas essas dificuldades que eu fui sentindo no Brasil. Eu falei, se eu estou sentindo dificuldade, tem gente sentindo dificuldade também. No que eu sou boa, adoro cozinhar. Cozinha, para mim, é uma arte. Assim, é um momento que eu estou quase que pintando um quadro, eu lá na cozinha. Você me deixa lá, eu fico super em paz. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa habilidade, né? Não quero trabalhar como restaurante, não tenho esse desejo, mas é uma alimentação para uma mudança de consciência.
Então, quebrar esses mitos. Primeiro, quebrar o mito de que não é acessível, de que a alimentação vegana é cara, de que... Isso é verdade, Lu? Que aí é muito mais caro? Se você comprar industrializado, sim. Vai ser mais caro. Se comprar aquelas coisas com rótulo vegano industrial, vai ser caro. Mas isso que as pessoas têm que entender, que a pessoa não precisa viver disso. Né? Isso aí são opções supérfluas. Você compra se você quiser, se desejar, mas você basicamente só tem que comer coisas da feira. Então é muito mais barata. Essa é uma das crenças fortíssimas. Então, assim, que a gente acha que não posso ser vegano, não posso deixar de comer produto de origem animal, que a minha alimentação vai ser muito cara. Não é verdade. Sabe? Na verdade, fica mais barato, porque você tira os itens mais caros da sua alimentação. Entendeu? Que é a carne, ainda mais a carne aqui está muito cara no Brasil no momento. Você tira queijos, essas coisas todas, fica mais barato a sua alimentação. Mas você tem uma dificuldade de ter que reaprender a se alimentar. Porque a gente aprende a se alimentar com uma família. Né? Isso é de nós todos os animais na natureza. A gente aprende a comer com o que o nosso grupo social come. Né? Os animais não vão lá, você agora pode comer. Não, ele vê o que os outros animais estão comendo, que aquilo ali é seguro. Então, o processo de aprendizagem de alimentação é assim, a gente vai aprendendo com que alguém mostrou para a gente que aquilo ali é seguro. Então, imagina, se todo o nosso referencial vem da avó que pega o ovo da galinha, ou que o avô que vai lá pegar o leite da vaca, enfim, ou que mata o animal para comer a carne. Então, a nossa referência é essa. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, sabe? E eu falo assim, eu tive muito tempo eu falar para as pessoas, não é muito fácil ser vegano. Porque, para mim, Mário, nessa transição, eu sempre tive habilidade com cozinha. Então, eu não senti a dor da conveniência. Tipo, essa de não ser conveniente, de não achar fácil, de a pessoa não saber cozinhar, não saber o que comer. Eu venho da área de saúde, então eu tinha muita facilidade de entender sobre nutrição, e venho de uma facilidade com cozinha. E aí eu comecei a entender que, opa, esse é o seu... É você, né, que está sentindo fácil, assim. Vai entender a realidade de outras pessoas, né? E aí eu comecei a perceber que, não, eu tinha que trabalhar também esses aspectos para as pessoas conseguirem, né, ajudar as pessoas com receitas, com entender sobre nutrição, entender sobre tirar esses mitos, paradoxos que estão na nossa cabeça sobre a alimentação, que não é possível. Então, tudo isso faz parte do meu projeto. Hoje eu estou trabalhando com a alimentação, né? Eu criei uma empresa aqui toda veg, que eu estou começando a trabalhar fornecendo alimentação vegana, mas o processo é trabalhar com ciência, trabalhar com workshops de alimentação, trabalhar com workshops de informação, de conteúdo científico, trabalhar as emoções, tudo isso faz parte do pacote da Luísa, né? Porque não vai estar dentro do guarda-chuva da Toda Veg, que a Toda Veg é só alimentação. E a ciência vegana acabou se transformando no meu perfil profissional. Saiu de ciência vegana para a Luísa Guimarães para abordar tudo isso. Abordar todo o conjunto. Não precisa só falar de veganismo, não precisa só de alimentação vegetariana, mas para falar sobre tudo que a Luísa, né, aprendeu e que viveu e que tem para partilhar. Peraí, então tu quer dizer que nesses 3 anos de Portugal, tu fez o mestrado em emoções, né? Fez formação em terapeuta de renascimento, criou a ciência vegan e agora tem um outro produto que é o Todo Veg. É isso que tu fez tudo? Toda Veg. Sim. E a Toda Veg, engraçado que a Toda Veg nasceu numa rapidez, assim, e eu acho que nem eu estava contando com... Você vê que eu peguei uma necessidade que estava forte mesmo, uma carência que estava muito forte, e que as pessoas estão sedentas, sabe? Então, eu não estava imaginando nem que a sede era tanta. Eu brinco com a minha mãe que parece que eu estou oferecendo água no deserto. Porque as pessoas querem, elas estão curiosas para saber o que é isso aí de vegetal que você faz. Nossa, mas dá para substituir o queijo? Então, as pessoas estão curiosas. Independente se elas são vegetarianas, se não são vegetarianas, elas estão curiosas para comer melhor, para saber o que elas estão comendo. Então, assim, eu criei a Toda Veg, ele já nasceu já como empresa, já está oferecendo encomenda, tá assim, tá bem dinâmico.
E daqui a pouquinho eu vou voltar para a rede social para poder fazer o compartilhamento de conhecimento, de conteúdo. Isso tudo está acontecendo fora da rede social? Tudo, quase praticamente tudo fora da rede social. Entendeu? É de dentro para fora mesmo, né? Tá sendo assim, eu estou aqui estruturando, peguei esse. Cheguei já a precisar rejeitar pedido, porque ainda não tem estrutura suficiente para pegar tudo. Então, assim, estou caminhando, mas o pacote todo não é só alimentação, trabalhar com oferta de alimentação, é trabalhar com a consciência das pessoas. Apesar que a alimentação vegana, o que eu faço, mexe com a consciência da pessoa, porque eu estou falando de uma alimentação totalmente diferente do que eles estão acostumados. Então, isso eu recebo muito isso. Nossa, mas como pode? Eu acho que as pessoas acham que, sei lá, vegano deve comer alface, eu não sei. Ou que não tem comida gostosa sem ser de leite, né? Porque o leite é uma coisa que vicia muito, a gente está muito acostumado. Então, está muito ligada à nutrição, né? A ideia da nutrição, do afeto, né? O leite, nem que seja o leite do biberon, da mamadeira, como a gente chama aí, mas está no colinho da mamã tomando aquilo. Então, tem tudo, né, uma ideia. Aquele confortinho, aquela coisinha que traz o conforto para a gente. Então, eu até hoje eu tenho certeza que leite, o queijo e o leite são os mais difíceis para as pessoas que querem deixar o consumo de produto de origem animal. Não é a carne. É interessante você falar isso, né? Trazer o leite, porque eu observei na minha trajetória, né, de desenvolvimento pessoal que todas as vezes que eu estava triste ou mais para baixo, frustrada, o meu desejo era café com leite. Eu precisava tomar uma chávena de café com leite, parecia que eu estava, né, bebendo a melhor bebida do mundo e que me dava uma sensação de acolhimento, quase que a chávena falava comigo, dizendo, vai passar, vai passar, vai passar. Fica tranquila que vai passar. É mesmo forte isso, né? É muito forte. E a nutrição, a gente, basicamente, assim que nasce, a gente se nutre, né? A gente cria esse elo com a mãe através da nutrição. Então, a nossa primeira relação parte de uma alimentação ali com a mãe, né? O momento que está ali no conforto do colo da mãe, é no momento que tá criando esse um vínculo. Você vê como é que é social, a alimentação é social, é muito... Então, todas as nossas crenças, bem de novinho, de alimentação, vão ser mexidas com a mudança de alimentação, porque não, vai mexer com muita história. A forma como a gente come as coisas, o tipo de alimento que a gente busca mais quando está com uma determinada emoção ou não. Então, assim, é isso, as pessoas terem mais consciência. Eu faço muito isso, esse processo comigo, né? Nada mais... a mudança de alimentação foi fácil, mas porque eu sabia cozinhar, mas eu tive que fazer todo esse processo também com a minha relação com a comida, né? E de conhecer, de entender mais, de buscar saber. E é isso. E agora eu estou com esse projeto da Toda Veg. Por enquanto, estou aqui estruturando ela bonitinha para poder conseguir estar mais livre também para o que a ciência vega se transformou na Luísa. Né? Saiu de trás do moranguinho e foi para a cara da Luísa mesmo, porque ali eu vou me sentir mais à vontade para falar de todos os assuntos. Pode ser de terapia, pode ser de área da saúde, pode ser da alimentação vegana, emoções, comunicação não violenta, que são todos os assuntos que mexem comigo demais. Que são assuntos que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de entender, que eu busco muito conhecer e que eu quero partilhar com as pessoas. Entendeu? Uau, fantástico, Lu. Já volto aí para falar contigo. E é interessante que você trouxe uma fala que me lembrou a partilha que a Simone trouxe para nós também, que é da fidelidade, né? Então, a gente também tem essa fidelidade na mesa, por ver o que os nossos ancestrais comiam, a forma como a nossa mãe fazia aquele baita assado no domingo, todo mundo ficava feliz. Como é que eu vou dizer para minha mãe que eu não como mais animal? Vou deixar ela triste, né? Porque ela, toda vez que eu chego lá, ela faz um grande assado. Como é que é isso? Eu vou te falar que isso é uma das maiores dores das pessoas que mudam a alimentação. É tipo, como é que eu vou falar para minha avó que eu não como mais a torta dela? Uau. Entendeu? É uma dor enorme. Você sabe que eu sou de uma família de
de fazendeiros de carne, né, de leite, e eu, caramba, no momento que eu mudo, isso impacta toda a minha família, porque será que vão estar perguntando se eu estou julgando eles pelo que eles fazem? Então, assim, eu lembro que no primeiro momento, quando eu fiz essa mudança, eu não conseguia contar para as pessoas. Porque quando eu falava, eu sou vegana, eu não como os animais, ainda mais se eu falasse por que eu não comia os animais, automaticamente as pessoas se sentem ofendidas. Então, porque elas acham que estão sendo julgadas, e agora eu entendo isso. Então, hoje eu entendo por que elas reagiam de tal forma ou de outra. E eu tinha medo de como, tipo, eu estou rejeitando toda a história da minha família, né? Eu estou rejeitando, tipo assim, estou criticando meu avô, e não era nada disso, não tinha nada a ver com isso. Eu, pelo contrário, eu respeito, acredito que o meu avô fez tudo na consciência que ele tinha e faria, de repente, se ele estivesse ainda ativo, né? Mas a minha questão não é com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas eu vou questionar, sabe? Eu vou questionar porque, para mim, hoje, eu tenho uma outra ideia de vida, assim como cada um tem uma ideia diferente do que seria o mundo maravilhoso, de que a gente tem que viver, sabe? Mas essa questão da fidelidade com a família dói muito nas pessoas. De como é que eu vou dizer para a avó, ou como é que eu vou falar para minha mãe que eu não como mais, de que forma eu vou fazer isso, de que forma eu não me agrido, não agrido o outro, né, com a minha nova forma de querer viver. São muitas dinâmicas ali, psicológicas mesmo, e de relacionamento. Relacionamento. Verdade, verdade. Ai, que fantástico, fantástico isso. Simone, tu que né, desde quando pensou ser enfermeira, né, até nesse momento psicóloga, como que ainda as pessoas acham, podem em algum lugar do mundo ainda pensar que as questões emocionais não condicionam a nossa vida? Porque a Luz acabou de trazer toda uma dinâmica de mudança de alimentação e arremata dizendo que um dos maiores desconfortos das pessoas é como é que vai ficar a relação com a família, né? Pela escolha dela. Quer dizer, nós todos deveríamos estar sempre olhando para as nossas emoções, não é, Simone? Sim, sem dúvida. E a Luísa fez-me pensar, estava a ouvi-la, e sobre a questão do primeiro movimento do ser humano, não é? Que é a relação com o seio materno. E toda essa dinâmica, do ponto de vista da psicologia, se chama uma dinâmica de oralidade, não é? Em que há uma grande dependência e uma codependência. Há um dependente que depende de quem o alimenta, e aí começa a história de muita gente, e de facto só esse relacionamento com o alimento, não é? Com o seio materno ou com o biberon, pode definir toda a vida emocional desse ser humano, não é? Esse ser humano mais tarde vai, por exemplo, estabelecer um vínculo de dependência com outro ser humano, vai, por exemplo, ter um casamento disfuncional, e quando nós vamos procurar a história lá atrás, apenas é uma pessoa que está numa dinâmica de oralidade, de dependência, que procura esse tipo de relacionamentos. Serão sempre pessoas com mais dificuldade em aderir aos teus projetos, aos teus programas, não é? Porque o simbolismo da alimentação, do alimento, vai para o sentido do preencher vazios, não é? E então também temos que ter em linha de conta, quando alguém quer fazer uma dieta ou uma transição ou uma mudança de alimentação, onde é que ela está posicionada em termos de desenvolvimento emocional, se está num primeiro estádio intrauterino, se está num segundo, que é o da oralidade, ou aí por diante. E sim, as pessoas continuam a não dar muito ênfase nem a relacionar toda esta dinâmica emocional, que num primeiro momento é através da alimentação. Os bebés é assim que se relacionam, através da boca, é assim que passam a conhecer o mundo. E muitas pessoas ainda teimam em dizer: não, a minha história não interessa para nada, então isto agora está a acontecer-me, isto não tem nada a ver. Nós somos absolutamente resultado do que vivemos, em particular até aos 5, 6 anos de idade, para não falar de toda a nossa gestação, do momento da fecundação
e dos nossos ancestrais. Portanto, este mix todo é que define quem nós somos. E ainda continua a existir muita resistência a pensar desta forma, não é? Nós somos mesmo resultado disso, e as nossas emoções. Tu falaste desse filme e eu estava a ouvir-te e estava-me a lembrar do Divertidamente e do papel das emoções, e cada vez que uma delas assume o comando da nossa vida. E há uma questão muito interessante que eu, por acaso, às vezes recomendo a pessoas que estão comigo que vejam esse filme, porque esse filme explica muito bem, de uma forma muito lúdica, o funcionamento emocional do ser humano e o permitir-nos dar espaço a que as emoções sejam vistas também, não é? Esse filme explica muito bem que quando a tristeza é vista, é reconhecida, a vida da protagonista do filme muda de rumo em bom. Portanto, sim, isso é algo que não é promovido em termos sociais e culturais, que é, ok, estás triste, vamos chorar, vamos olhar para a tua tristeza, não é? E o filme explica isso muito bem, que há uma grande necessidade de ocultar a tristeza e, de facto, a protagonista poderia ter um fim muito mais trágico se continuasse a insistir em ocultar a tristeza. Portanto, nós devemos dar espaço e olhar para aquilo que sentimos, olhar para nós. Não temos essa educação definitivamente, porque os homens não choram, somos uns maricas, não devemos mostrar o que sentimos, lá estamos a ser emocionais, e o que é isso? A vida não é nada disso. E não, a vida começa mesmo por aí, é por aí que começa o novelo todo. Tu falando da vida começa exatamente por aí, falando do teu desejo, né, desejo, né, barra indicação de que isso deveria ser algo que a gente deveria fazer nas escolas, né, me faz lembrar o quanto seria benéfico para as nossas crianças que os nossos professores, os nossos educadores tivessem essa consciência. Não é, Simone? É. Eu tenho um sonho, como alguém já disse, pelo menos de levar alguns destes conhecimentos que são ancestrais, não é? Sempre estiveram cá, são as leis da vida, não é? São as leis da vida, e a natureza mostra-nos isso todos os dias. Os rios nascem nas montanhas e descem até ao mar, não é? É uma lei da vida, é a hierarquia da vida, são as leis da vida, e a vida está a mostrar-nos isso a toda a hora. O coronavírus vem-nos mostrar como nós desequilibramos tanto leis que já cá estão, não é? E as coisas têm que ser vistas e têm uma ordem, e sempre que são reprimidas, como dizia o Sr. Jung, tudo o que resiste, tudo aquilo ao qual resistimos, persiste. Portanto, nós devemos adotar esta cultura de olhar para o que tem que ser visto mesmo, para podermos ressignificar e para podermos reparar o que tem que ser reparado, para podermos seguir em frente, porque senão as coisas persistem e vão passando, obviamente, de geração em geração. Não há nada a fazer. Portanto, é deixar de resistir ao reprimido. O corona, eu acho que não o corona, mas a pandemia, né, as nossas reclusões trouxeram muitas questões que todos nós vivenciamos hoje, e eu digo isso separadamente de qualquer ideologia acerca do que está acontecendo, que é as nossas crianças foram impactadas com isso muito fortemente. Né? Saíram do convívio escolar, vieram para dentro de casa, algumas deixaram de ir ao jardim, de estar ao sol, de estar brincando com outras, de estar criando uma dinâmica de crescimento que é hiper importante em qualquer seio escolar, seja uma escola fabulosa ou não. O contato de uma criança com outra é fundamental para o crescimento dela. E as crianças foram, né, empacotadas dentro de casa. E eu lembro que no meu caso, né, com a minha filha de 9 anos, ela teve uma coisa que foi, além dos 6 meses em casa, quando voltou à escola, mudou o professor. E eu vi o impacto dela, o impacto em mim, como, caramba, além disso tudo, ainda chega agora
é outro professor, e eu tenho que me adaptar de novo a outro professor. E eu lembro que a nossa primeira reunião com esse professor, ele disse uma coisa que foi, não sei muito bem o que eu faço, pais, vocês têm que me ajudar, porque eles não parecem crianças que estão no terceiro ano. E eu ouvi aquilo, e eu lembro que como mãe, como terapeuta, aquilo bateu em mim muito desconfortável. E eu fiz um e-mail para esse professor no dia seguinte, dizendo para ele, olha, eu não sei, primeiro eu não sei o que significa ser uma criança do terceiro ano. Não sei o que significa isso, para dizer se a minha filha está enquadrada ou não nesse padrão de uma criança de terceiro ano. Segundo, sendo que for um padrão de criança do terceiro ano, eu imagino que eles não estejam aí. Porque de segundo ano eles só tiveram 6 meses. Então eu imagino que eles não estão mesmo emocionalmente no terceiro ano, porque eles tiveram 6 meses no segundo ano. Os outros 6 meses foram dentro de casa. Então, eu imagino que dentro desse padrão ele não deve estar encaixado. E eu não sei muito bem o que significa isso. Supostamente me diga como lhe ajudar, porque eu não sei como fazer. E eu achei engraçado que ele comentou com meu marido, que leva sempre a minha filha à escola, dizendo: acho que a mãe ficou chateada, né, na reunião. E eu pensei: não fiquei chateada, eu quero saber o que você quer para eu saber o que eu posso dar. Não fiquei chateada. E por incrível que pareça, passou o tempo. E quando as crianças voltaram agora para casa, esse professor se mostrou a pessoa mais lúdica no terceiro ano. E eu me deparei com uma pessoa que a forma como está ensinando não é mesmo crianças do terceiro ano. Porque ele ensina de uma forma lúdica. E eu percebi claramente que talvez o que ele mais gosta é disso. Ensinar com jogos, com cores, com músicas, com filmes, que se eles estivessem no formato convencional, ele estaria sendo obrigado a ensinar de outra maneira. E o meu olhar terapêutico foi, talvez esse professor, que nesse momento é um querido, ainda nem soubesse realmente o que dá prazer a ele, sabe? Porque eu vejo e observo pelos trabalhos e o acompanhamento deles com as crianças, eu vejo alguém tão mais suave, tão mais amoroso e dedicado. Se ele aproveitar essa chance, ele se descobriu verdadeiramente nessa grande pandemia como educador. Que tem emoção ali, tem um cuidado, uma forma de se relacionar a partir do lúdico, que não era daquela pessoa que dizia me ajudem, e eles não estão com personalidade de terceiro ano. Porque ele também não é um professor com essa personalidade que ele achava que deveria ser. E isso é fantástico, não é, Simone? As pessoas, às vezes, não buscam isso, saber de si para poder entregar o seu melhor. Não estão formatadas para isso. Não estão. Não estão. Não estão formatadas para isso. Não estão formatadas para isso. E tu, como psicóloga, né, com tanta gente que passa no teu consultório, o que você sente, como a Luísa falou em relação à alimentação, o que você sente que seria importante para as pessoas darem esses passinhos e conseguirem ir se transformando suavemente? O que a nossa sociedade precisaria? É um pouco ingrato o meu papel, não é? Porque o meu papel como psicóloga está sempre associado a tratar algum tipo de sofrimento, não é? Pronto. E de facto é o modo primordial pelo qual as pessoas me procuram. Mas cada vez mais eu sinto que é possível e está dentro dos meus planos profissionais chegar antes da doença ou do sintoma se instalar. Sim. Não é? Porque,
há pessoas que me procuram com uma vida já toda vivida, com 65 anos, não é? Em que começamos a fazer algumas perguntas iniciais e a pessoa diz, sei lá, eu recusei a maminha da minha mãe há 65 anos. Portanto, é uma anorexia logo no nascimento, não é? E pronto. E isto pode ser trabalhado muito precocemente, não é? Há muitas questões que não são vistas, não são faladas, não são trabalhadas em períodos que antecedem, não é? De forma... O meu sonho é que estes conhecimentos, alguns deles muito básicos e muito fáceis, cheguem ao maior número de pessoas, coisas muito simples como dinâmicas entre dar e receber, o equilíbrio necessário entre o dar e receber, não é? As pessoas chegam a situações de limite e quando estão aqui comigo no consultório têm a percepção, ok, eu estou a queixar-me de um casamento abusivo de 30 anos, mas de facto eu não consigo receber. Então eu até procurei um relacionamento abusivo para validar a minha incapacidade de receber, não é? Então, Uau, isso é forte, não é? Mas algumas pessoas ouvindo isso agora fazem, ops! Pois, as pessoas estão num quadro depressivo, estão angustiadas, estão a viver uma separação, mas de facto elas não conseguem receber. E se vamos olhar um bocadinho mais fundo na história, de facto são pessoas que não conseguem olhar para o masculino, não é? Até escolheram alguém que não tivesse o masculino muito exacerbado para poderem validar que não conseguem receber. Portanto, isto são dinâmicas que ficam tão claras com pouco tempo, não é? Obviamente há procedimentos que são mais profundos e que levam mais tempo, mas são coisas muito claras e podemos habituar as nossas crianças, as pessoas, não é? Desde cedo, olha, está certo, tu dares e receberes, tu mereces receber, tu és um presente, não é? Tu podes ser um presente. Nós não crescemos com essa consciência, não é? Principalmente do podermos receber. É um parâmetro que eu noto muito em muitas pessoas e cada vez mais atenta, e esta questão do receber e da troca de lugares, não é? O nosso lugar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, e o cuidarmos tantas vezes do outro e não percebermos que isso mantém-nos aprisionado, não é? Ai, mas eu até cuido, eu trato. É uma prisão porque as pessoas não se permitem não cuidar do outro, não cuidar de algo, não cuidar de alguém. Não é? Isto são alguns aspectos que podem ser trabalhados precocemente. Não, tu não tens que cuidar de ninguém, tu tens que cuidar de ti. Ah, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Egoísmo é quando tu queres resolver a vida do outro ou queres pensar pelo outro. Pensares em ti e nas tuas necessidades não é egoísmo, é amor próprio. Não é? Isto são conceitos muito básicos, a diferença entre egoísmo e amor próprio. As pessoas estão convencidas que pensarem nelas é ser egoístas, não é? É estarem no seu lugar. Fantástico, fantástico essa fala. Acho que assim, né? Tipo, acho que deve ter causado em algumas pessoas um boom, né? Tipo, tenho que rever tudo aquilo aqui que eu falo, que eu penso, porque é mesmo forte. E quando tu fala de receber, significa receber qualquer coisa, né? É o receber. É o receber. Né? Comida, amor, dinheiro, receber, né? Receber. Claro que o paradigma do dinheiro entra aí, não é? Nomeado do dinheiro, não é? Claro que a pessoa não... Eu até tenho aqui no consultório uma boneca que mostro muitas vezes, foi uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima que acompanho, que me ofereceu, eu vou partilhar convosco. Está bem. Esta boneca representa uma mulher, não é? O feminino, e tem esta característica de ter os braços nesta posição. E eu imensas vezes mostro esta boneca nas consultas e digo, é este o seu problema, não consegue fazer isto. E isto não é, então mas vou receber tudo e vou receber coisas mais, não. É porque de facto nunca foi
educado, formatado para estar neste movimento em que, ok, estou disponível, vamos ver o que é que a vida tem para me dar. A disponibilidade, não é? Então muitas pessoas, em cima de todas as suas vivências, vão fechando os braços e depois escolhem de braços fechados e depois ficam doentes porque estão numa relação abusiva, mas elas são de braços fechados e depois isto é todo um novelo, não é? E se insistem em não ver as coisas, alguém vai mostrar mais à frente essas coisas, não é? Que às vezes é só a disponibilidade para receber, não é? Parece uma coisa muito difícil, mas não é. Não temos essa educação, não fomos educados nesse sentido. É uma dinâmica muito, muito, muito recorrente, é a dificuldade em receber. E claro, quando falamos em dinheiro, que é isso, receber dinheiro, isso é uma coisa do outro mundo. Agora, então, mas agora vou cobrar dinheiro pelo meu serviço, não, que horror! Pronto, isso vê-se muito, é muito comum, não é? Porque é a dificuldade, a disponibilidade desta posição, desta boneca, que de facto, em equilíbrio, temos que estar com os braços abertos, disponíveis para receber o que quer que seja. Perfeito, perfeito. Que lindo, que lindo, que lindo. É mesmo a ideia de que se eu não tomo consciência, se eu não sei de mim, se eu não sei dos meus paradigmas, dos meus padrões, da forma como eu funciono, na verdade eu sobrevivo, né? Eu não vivo, porque eu não sei de mim, eu não sei quem eu sou. E eu entendo quando a Simone traz isso, né? E comungo com ela essa sensação que as pessoas às vezes acham que estar frágil, de fazer um acompanhamento, é quase como se fosse menos. E não, é mais. Só os fortes têm coragem de saber quem são. Só os fortes. Isso é muito interessante, mas isso é mesmo assim. Eu há uns anos, num café com 3 amigas, a questão era, o que é ser forte? E eu dou esse exemplo N vezes nas consultas. Então uma amiga disse, ser forte é pôr para trás das costas e seguir em frente. Ser forte... Pronto. Quando chegou a minha vez eu disse, eu vou dizer o que acho, o que é ser forte. E estou contaminada pela minha profissão e pelo meu percurso pessoal. Mas para mim ser forte é sentar-nos num espaço em que nos vamos observar, psicoterapêutico, e assumirmos que sozinhos não conseguimos fazer determinado caminho e olharmos para as coisas, não é? Isso para mim é o que é ser forte. É mesmo isso. É mesmo isso. É mesmo isso. E eu acho que isso é um convite, né, para que as pessoas saiam da roda do rato e de uma vez por todas assumam saber quem são, o que pensam, como funcionam, para até identificar que se aquilo não está funcionando do jeito que eu gostaria, eu tenho uma forma de mudar. Mas para isso eu tenho que parar para descobrir quem eu sou. Senão eu vou virar uma chave, mas para o mesmo lado, porque eu não sei quem eu sou. É isso, né? E eu sinto, né? A gente que trabalha com outros, que quer que o outro tome consciência, tem sempre esse olhar, quer dizer, quanto mais forte eu for, mais fundo eu vou acerca de mim mesmo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E só aí é que há adesão à intervenção da Luísa e outras intervenções, não é? Muitas pessoas na área da Luísa, eu acompanho 2 pessoas na área da Luísa, e a dificuldade que elas têm em chegar ao outro que lhes pede ajuda para mudarem o regime alimentar e não conseguem. Porque é que uns conseguem e outros não? Sim. A adesão à mudança, ao tratamento, tem que passar por um olhar para dentro, não é? E a representação da comida para cada um, a representação simbólica, o que é que necessidade é que ela está a aclimatar. Sim. E sim, quando o autoconhecimento entra em cena, seja na área da alimentação, seja na tua área, Marinélia, na minha área, obviamente, tudo muda. Tudo muda. Mas muda da raiz, não muda, não é? Muda desde a raiz da árvore, não muda na copa da árvore, não é? Tudo muda. E depois acontece magia, porque mudam uma peça do puzzle e mudam outras peças. Tudo. É verdade. Aconteceu isto, alguém me telefonou, apareceu aquilo, o negócio não sei o quê, pronto, começa a acontecer magia
mas não é magia. É de facto que foi colocada uma intenção e uma ação sobre uma mudança de paradigma interno. Depois tudo muda. Tudo muda. É verdade, Simone. Já volto aí. Lu, me fala hoje, né, se as pessoas quiserem saber do teu projeto, do projeto novo, que serviços vocês entregam e como que as pessoas podem adquirir, já sabendo que tu já tem até dispensado pessoas porque não está conseguindo dar conta. Então, pelo menos se prepare para ficar uma lista de espera ou então peçam com antecedência, senão não vão ter, né? Isso, verdade. Bom, eu tô com a Toda Veg, tem uma página no Instagram, e a Toda Veg eu tô oferecendo alimentação vegana, então mais alimentação voltada mais para lanches, para café da manhã, faço cesta de café da manhã. A Toda Veg também daqui a pouco vai entrar com ensinar as receitas todas, ali vai ser uma página mais focada na alimentação. Tá? E o perfil meu, que é o Luísa Sá Guimarães, que era o antigo Ciência Vegan, que ali a gente vai trabalhar mais toda essa parte que a Simone estava falando, que é a representação da comida, esse olhar mais para dentro, esse medo que a gente pode ter do impacto que a gente tem quando a gente toma tal decisão de mudar de alimentação, tudo que vem, né, vem relacionado, estou com medo de estar rejeitando algo da minha família, eu estou com medo de como eu vou chegar nesse lugar agora e ser eu mesma, tá, todos esses medos, trabalhar todas essas emoções que vão aflorar, não tem jeito, é exatamente isso, mudar a alimentação não é tão simples, vai aflorar muita coisa da história do nascimento, da fecundação, toda essa parte do renascimento me trouxe um olhar totalmente diferente para a relação com o alimento, porque é aquele primeiro contato com a mãe, a gente está sendo nutrido ali dentro da barriga da mãe, né? Todas as mensagens, tudo que a gente foi aprendendo, todas as coisas que a gente foi acreditando nesses momentos, vão ter que ser trabalhados, não tem jeito. Então, ali na página da Luísa Sá Guimarães, é a página onde eu vou trazer esses assuntos, trazer mais conhecimento sobre isso. É um convite onde eu vou questionar, vou mostrar para as pessoas que a gente pode olhar sobre os alimentos, sobre a nossa história. Então, são dois perfis diferentes, mas que tratam basicamente uma mudança de estilo de vida. Né? Toda vez com alimentos e com receitas e com produtos, e a Luísa com a informação, conhecimento, mentoria, workshops. Então, para já, é isso. Okay. Lu, tu participou, por acaso, da mesma turma do programa Premium que a Simone, né? Por acaso, duas convidadas da mesma turma. Como é que a tua mentalidade mudou depois do programa Premium para hoje tu tá com Toda Vega? Minha já é uma novidade, porque eu conheci a Luísa só no Ciência Vega. E antes de ir para o Brasil, ela só tinha Ciência Vega, né? E agora tem esse projeto novo. Como é que mudou? Não, eu penso, eu já tive alguns pensamentos sobre isso. Como é que seria hoje se eu não tivesse feito o Premium antes? O Premium e a Escola de Negócio? Não sei, porque é um olhar completamente diferente. Principalmente com essa questão que a Simone está falando do dar e receber. Né? De você botar preço nos seus serviços, você colocar valor, dizer o valor, aceitar receber aquilo ali que você sabe que é o equilíbrio, mas como você tem as dinâmicas todas por trás de que não se tem que dar mais e receber menos. Então, tudo isso, se não tivesse sido, se hoje, eu não digo que hoje eu consigo fazer isso com maestria, mas eu olho para quando eu estou fazendo, está desequilibrado. Opa! Sabe, toda essa consciência, um olhar diferente sobre o dinheiro, existe aquela coisa de que o dinheiro é algo ruim, que vai trazer algo ruim, que vai trazer algum dano, sendo que, na verdade, o dinheiro só traz oportunidade, principalmente se você tem uma coisa que você quer muito, por muito que você precisa do dinheiro rodando, para você conseguir ter influência no mundo, né? Influência. Então, tudo isso, sem o Premium e sem a escola de negócio, eu não teria nada disso, nenhum olhar relacionado a
a questão da competição, que é essa quebra de que não existe competição, cara, isso foi para mim também outra transformação. Você tem que fazer mesmo a parceria com as pessoas que estão fazendo mais ou menos o que você está fazendo, trocas, relações, que não tem competição. As pessoas que precisam de você vão vir a você. É uma questão de atração. Então, nossa, completamente diferente. Se eu estivesse hoje começando uma empresa que está sendo desafiador, mas se eu tivesse que começar sem esse tipo de conhecimento, sem esse olhar para dentro de mim e saber onde estão as minhas questões, nossa, eu não sei. Não sei como é que seria. Sabe? E é engraçado que até agora, hoje, quando eu recebo o pagamento das pessoas, quando uma pessoa quer me pagar, ou como ela não confia, eu já fico. Não adianta, a gente não consegue desligar mais esse olhar, né? Eu fico, nossa, por que será que essa pessoa quer pagar dessa forma? Tem gente que já paga, no mesmo dia paga. Tem gente, Mari, que já me botou crédito. Uau! E já enviou mais dinheiro para ir para fazer o pedido. Tem gente que fica. Tem tudo isso, você começa a perceber. As relações com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Você vê que ele ou tem uma pessoa com medo disso, que vai de alguma forma refletir algo que ou que eu já passei, que eu ainda tenho. Aquilo que a gente atrai para poder a gente trabalhar. Eu acho muito, muito interessante. É um olhar completamente diferente de negócio, de dinheiro, E foi difícil para ti tomar a decisão de entrar no Premium? Foi. Foi medrosa? Sim, muito medrosa. De tipo, aqui que eu vou fazer. Assim, tive muito medo, mas valeu muito a pena. Muito, muito a pena para mim. Medo de receios, você fica com. Né, resultado, a gente quer as coisas todas já o controle é controlado. Me dá aí a forma, vai sair isso aí, depois, enfim. Mas o processo é completamente diferente. É um trabalho que não tem preço, eu acho. Não tem. Assim, tem que fazer para a vida toda. Para a vida toda. O tempo todo está fazendo esse trabalho. De mudança mesmo de mentalidade, principalmente com o dinheiro, que a gente se relaciona com o dinheiro o tempo todo. E a gente tem tantas crenças negativas com o dinheiro, sabe? Já vi algumas pessoas falar, nossa, não, mas não compartilhe essa receita, não. Ah, por quê? Eu não vou compartilhar essa receita? Se a pessoa quiser fazer, a pessoa compra a comida, ela não quer ir para a cozinha, entendeu? Mas ela pode aprender, se ela quiser um dia fazer, ela vai fazer. Mas a pessoa compra pela facilidade, por Sim. curiosidade, por uma coisa às vezes que, enfim, né? Então, esses medos já não tem mais. Não, vou compartilhar, não tem esse negócio de segredo, não. Não tem segredo de... Entendeu? Então, tudo isso eu escuto aqui muito no Brasil, não sei porque a gente fez o trabalho aí em Portugal, com pelo menos a minha turma foi com muitos portugueses, foram com muitos portugueses. Eu acho que a gente foi trabalhando a mentalidade mais ali da Europa, tal, mas aqui no Brasil é ainda mais, eu acho que precisa muito trabalhar essa questão com o dinheiro, sabe? Muito. Tem uma coisa com que a escassez é bonita, tipo, é humilde, e ter muito dinheiro é arrogância, pode ser mal, você vai fazer influência má no mundo. Tem muita coisa. Você escuta nos mínimos dos comentários, você escuta o tempo todo. Acho que a Simone trouxe um comentário que alguém falou. Você acha que eu vou enriquecer com dinheiro, trabalhando? É muito. Brasil, aqui no Brasil, em todos os comentários, você vai da manicure a alguns lugares, enfim, você escuta o tempo todo crenças que precisam ser olhadas mesmo relacionadas com o dinheiro, o trabalho e o sucesso. Sim. Que eu também tinha uma visão completamente diferente do que era o sucesso. O sucesso, para mim, era se eu tivesse ficado lá na indústria farmacêutica e tivesse casado naquele mesmo momento, eu achava que aquilo aí seria o sucesso. Infeliz, mas com sucesso. Entendeu? Então, assim. Uau, grata, Lu. Mesmo grata pela tua disponibilidade de estar aqui. Uma coisa que você falou tão lindo que é... Vocês têm falado coisas muito lindas, está sendo esse talk show, está sendo muito bonito, porque é essa ideia de que se eu não me relaciono bem com o dinheiro, eu não posso contribuir, né, para melhorar o mundo. Isto é fundamental, porque se eu vivo uma carência, eu não posso nutrir ninguém.
Nesse momento, o mundo precisa de nutrição, precisa de acompanhamento, precisa de pessoas generosas que se disponibilizam para estar com o outro, para ouvir o outro, para auxiliar o outro. E eu digo, não, né, me lixem, que eu consigo fazer isso escasso, porque eu não consigo, eu não dou conta nem de mim. Como é que eu vou dar o ouvido para o outro, meia hora para o outro, se eu estou pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar a minha conta de luz? Quer dizer, não é real isso. A gente tem que assumir que quanto melhor qualidade de vida a gente tiver, e leia-se qualidade de vida, aquilo que eu quero para a minha vida, que pode ser diferente para cada pessoa, está tudo bem, mas se eu não tiver qualidade de vida, dificilmente eu vou conseguir entregar ao outro tudo aquilo que eu poderia. Porque se eu não tenho escassez financeira, eu tenho de tempo. Se eu não tenho de tempo, eu tenho de amor. Se eu não tenho de amor, eu tenho financeiro. Eu estou sempre nisto. E o outro vai sempre, sempre ficando para depois, o dia que eu puder. Então, para quem tem essa consciência de querer criar uma sociedade melhor, um mundo mais justo, comece de si. Criando uma vida melhor, mais justa, aprende o que é dar e receber, aprende a se valorizar, entregue coisa de qualidade, receba na mesma qualidade. Comece de si, que você vai com certeza ajudar o mundo. Agora, não viva a vitimização, não viva a infantilidade, não viva essa história de pseudo-humildade, acreditando que se assim você está ajudando o mundo, porque você não está. Você está contribuindo para um consciente coletivo muito mais doentio do que saudável. Tu não acredita nisto, Simone? Estás-me a ouvir? Tô. Eu, no premium que fiz contigo, as duas questões que me impactaram foi a visão sobre o dinheiro e a visão sobre o individual versus grupo. Foi onde eu senti não é? A dinâmica do grupo, não é? A dinâmica do dar e do receber entre os elementos do grupo tem um potencial gigante e é um desafio às nossas dinâmicas de desenvolvimento. Se a nossa dinâmica de desenvolvimento não apostou no dar e no receber, não apostou no segue com a força que necessitas para a vida, as pessoas vão ter dificuldade em colocarem-se em dinâmicas de grupo, porque vai haver a crença da competição, a crença da traição, a crença do... não é? Então, o Premium, para além de todos os ensinamentos que daí decorrem, tem esta grande mais-valia que ensina e promove e mostra, por A mais B, que o todo é muito diferente da soma das partes e muito mais poderoso. E que, de facto, nós sozinhos conseguimos, mas acompanhados é muito diferente, nós chegamos muito mais à frente. Eu digo isto publicamente porque eu disse em muitas consultas com pacientes meus que ainda hoje estão comigo e que já viram essa minha diferença. Eu, às vezes, quando vinha a questão do dinheiro a lume numa consulta, eu às vezes dava um ar da minha graça e dava uma opinião sobre isso. Então eu estive a mais de metade da minha vida, não é? Só se eu viver 104 anos, quase a achar que o dinheiro serve para suprir as nossas necessidades, de resto não tem assim um grande valor por aí além. E pronto. E uma das coisas que o Premium me trouxe foi confrontar-me com essa minha própria visão sobre o dinheiro e as minhas dificuldades pessoais com o dinheiro, que eu não achava que tinha, não era esse, não tinha nenhum problema, e pronto, esse meu paradigma mudou. Eu hoje olho com orgulho para essas questões e porque sei que elas também, se eu tiver esse orgulho, se não tiver esse medo, não é? Essa afronta que nos é incutida, tu não podes, não é? Não podes
E a relação direta que isso tem com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, não é? Isso é um indicador muito forte de como é que nós processamos uma série de questões emocionais. Então, acima de tudo, é uma formação, esse curso que nós tivemos contigo, é uma formação sobre a vida, não é? Põe-nos a olhar ao espelho e a percebermos algumas limitações que temos e que não tem mal nenhum podermos ver as coisas de um modo saudável, antes pelo contrário, e conseguimos ver a diferença entre o saudável e o não saudável e percebermos onde é que andamos, não é? E que com muito orgulho até ensinamos, e não, é muito mais para além disso, não é? Então é uma formação de vida, não são os conteúdos teóricos, não é o programa, não é? Não é nada disso, é o aprendermos estas questões do dar e do receber, da hierarquia, do estarmos em grupo, do pararmos, do ouvirmos, de olharmos para nós, de pensarmos em nós, e isso não ser o tal egoísmo que eu falei há bocadinho. Isso é muito promovido por ti, Marinélia, ajuda-nos a poder olhar até as pessoas mais instruídas, as psicólogas cheias de cursos, aprendem a ter um novo olhar, e sou-te muito grata por isso, e ao grupo, não é? Porque é um momento em que nos desenvolvemos como pessoas, muito para além do paradigma do sucesso que nos é vendido a vida inteira. É verdade, Simone, é verdade. Quem te ouve, né, agora, pensa, caramba, a Lu tá em Macaé, eu sei como falo com ela. Como é que eu falo se eu quiser participar dos programas da Simone, das consultas da Simone? Onde tu tá? Eu estou no Algarve, em Portugal, não estou no Brasil, Luísa. Qualquer dia vou visitar-te. Eu estou no Algarve, eu trabalho em Faro, tenho o meu consultório, faço atendimentos individuais, faço também dinâmicas. Agora com o coronavírus estão mais limitadas as dinâmicas presenciais em grupo, com uma ferramenta extraordinária que se chama Constelações Familiares. Faço atendimentos online, individuais, também com essa ferramenta, e tenho agora um projeto que vai iniciar este mês, que é um projeto em grupo, a tal dinâmica de grupo, que lancei o desafio a várias pessoas que estão comigo, as quais aderiram, e que vamos fazer um percurso juntos sobre o nosso mapa de vida. Vamos perceber como é que foi o nosso percurso, onde é que nós desviamos, onde é que nos desviamos da nossa rota saudável. Então eu vou conduzir o grupo num mapa de vida de cada um, explicando qual é o mapa, o rumo com as dinâmicas saudáveis, para que cada pessoa consiga perceber onde é que parou, onde é que o barco bateu, onde é que o Titanic bateu, em que iceberg bateu, e para olhar para isso, para poder ressignificar, para poder reparar e poder seguir em frente e colocar a sua rota de vida numa rota saudável. Portanto, é um projeto em grupo, online, com algumas surpresas que as pessoas que vão participar ainda não sabem, mas vai ser um programa de 20 sessões. Vou começar agora com o primeiro grupo, já tenho pessoas para um segundo grupo, e vamos começar por aí, vamos começar a divulgar este percurso maravilhoso que o ser humano pode fazê-lo de forma muito mais fácil, menos dolorosa, desde que aprenda a olhar para aquilo que tem que ser visto, sem medo e sem culpa. Perfeito. Olha, aproveitem, ela já disse que o primeiro grupo vai começar e já tem, né, pessoas em reservas, em esperas para o segundo grupo. Corram, que nem eu falei em relação a Luísa, corram, aprendam a viver o agora, tá? Parem com essa coisa de um dia. Um dia, quando eu estiver mais forte, eu procuro a doutora Simone. Quando eu tiver certeza e segurança, eu mudo a minha alimentação. Gente, isso não acontece. O dia é agora. E aí você começa um movimento que não vai te dar resultado imediato, porque nada é imediato. Você tem que fazer um percurso, como todas nós fizemos para estar aqui. Então, não tenha ilusão, mas tem que ser agora. Decisão é uma coisa importante para ser tomada.
Então, tudo aquilo que você quer, decida, avance e dê o passo. Não fique esperando o melhor dia, porque o melhor dia foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia. Então, aproveite hoje e faça um movimento para transformar a sua vida. Queria agradecer muito a vocês duas. Foi maravilhoso estar aqui, ouvir vocês, perceber o percurso, aquilo que vocês têm para entregar para o mundo e, principalmente, o compromisso de criar uma vida melhor a partir de ajudar o outro a se conhecer, a se encontrar e também ter uma vida melhor. O mundo precisa de mais pessoas como vocês. Então, eu gosto de validar isso, porque se todo mundo fizer o seu serviço, o mundo é mais fácil para todo mundo. Então, continuem fazendo esse serviço, continuem impactando. E eu ainda sou aquela que digo, o confinamento nos deu a chance de estar com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. Talvez se não houvesse confinamento, a gente ia sempre adiar e dizer, um dia eu faço um trabalho com alguém da China, um dia, quem sabe, eu faço um workshop no Japão, um dia... E para quem realmente quer trabalhar e servir, não há impedimento. Quando aparece um obstáculo, a gente cria uma solução. Então, vocês têm aqui duas pessoas, uma que está em Portugal, mas está em Faro, né? Outra que está fora de Portugal e está no Brasil e fora do centro do Rio de Janeiro e está no Rio de Janeiro da mesma forma, mas estão disponíveis. Só basta vocês quererem fazer o movimento. Os endereços estão aí, elas estão na rede social, elas têm e-mail. Por favor, o momento é agora. Amanhã já foi. Muito obrigada, lindas, por estarem aqui. Obrigada. Obrigada, Mari. Foi Obrigada. Para todos, muito obrigada por ter nos assistido. O Talk Show Antes do Jantar fica por aqui. Voltamos na próxima quinta e sempre procurando formas de dar para você consciência, dar para você expansão, para você criar realmente uma mentalidade que te eleve, que ajude você a transformar a sua vida e, consequentemente, toque a vida de todo mundo que encontra com você. O mundo precisa de pessoas com mais responsabilidade e com mais consciência para mudar a sua realidade e contribuir para a realidade do outro e, consequentemente, para um mundo melhor. Ficamos por aqui. Até a próxima quinta-feira.